estou passando aqui para causar uma reflexão em você, quando diz que devemos esperar a Deus com esperança. Isso traz em nós uma percepção de um progresso que começou pelo nosso pai Abraão, quando diz que ele creu em Deus e creu contra a esperança. Isso é maravilhoso quando a gente começa a compreender que essa crença em Deus, e quando a gente começa a observar que Abraão foi glorificado, ou seja, foi exaltado com aquela história de confiança que ele atribui para Deus. E a bem da verdade, Abraão é esse ícone que nós possamos ver e olhar com este olhar de um homem simples que sai de Ur dos Caldeus para viver o inusitado, o transcendente, o absoluto, esse eterno Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estava observando que Abraão creu contra a esperança e foi justificado, dando glória a Deus. Ou seja, Abraão percebeu que a vida com Deus ela é um processo contínuo, que enquanto vivermos aqui, temos que praticar, pois a prática nos conduz à perfeição. E Abraão foi glorificando dia por dia, exaltando a Deus, dando glória a Deus, atribuindo o sentido da vida para Deus, porque a vida só tem sentido em Deus. Fora de Deus ela não tem sentido. Por mais que você talvez seja do campo dos teístas ou dos deístas, não tem problema. A grande situação que a vida nos encurrala, qual é? Que a vida nos empurra, é que não há sentido óbvio para a existência se não há um Criador, por trás dessa sua criação, esse poder extraordinário, esse poder transformador que opera em nós, que está em nós, essa energia, essa sintonia, essa graça extrabundante que está sobre a nossa vida. Ora, quando eu olho para essa esperança abraâmica, eu tiro muitas lições, porque o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, que se nós tivermos uma esperança em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que maravilhoso, olha que poderoso, olha isto que Paulo está dizendo para nós. Se nós crermos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque a crença em Deus, ela transcende a lógica, ela transcende a mentalidade humana, ela está para além de todo logicismo barato. A crença em Deus é uma decisão pela fé, e digo-se de passagem, a fé ela não é um fenômeno das religiões. A fé ela é uma dádiva que Deus deu para todos os seres humanos. Há pessoas que têm muita fé e há outros que têm pouca fé. Porém, todos não deixam de não ter. Mas que as pessoas dizem, eu não tenho fé. A fé não é um arrepio no corpo, a fé não é uma alegria instantânea, momentânea, não. A fé é uma dádiva colocada no consciente de todos os seres humanos, está intrínseco, é nato, está em nós. A fé é para dizer sim, a fé é para dizer não. Depende do seu nível em que essa fé está. É bem verdade que a fé de Abacuque era que se a figueira não florescesse, ele continuaria crendo no Deus da salvação. Ou seja, uma fé que não está pautada em coisas,
uma fé que está para além das coisas. Eu acredito que Abraão teve esta fé que pela fé ele creu, pela fé ele saiu da casa dos seus pais para viver este inusitado, esse transcendente, pois ele não tinha um mapa da direção de onde ele ia. Ele sabia que Deus havia mandado, pedido e ordenado a ele: Abraão, sai da tua terra aí, do meio da tua parentela, porque o lugar para onde tu vais é um lugar de alto refúgio, é um lugar de viver a verdadeira fé no chão da existência. Abraão creu nisso e foi justificado pela fé. Ora, isso é poderoso. Por quê? Primeiro, porque nós temos que entender que os processos da fé que são gerados em nós é dentro dessa mudança da mente, né? Essa metanoia, essa ideia da mentalidade, a ideia que Paulo traz em Romanos 12, né? Transforme o mundo, transforme o século pela renovação do vosso entendimento. Isso é poderoso, porque a mente, esse computador quântico que nós temos, a nossa psique, ela é extraordinária. Os achados que os homens têm trazido ao mundo, né? Essa evolução cibernética que estamos vivendo, isso é fruto da mentalidade humana, um mundo idealista, um mundo explicitado a partir da história oral, escrita que está aí, é parte do psique humano, aonde foi desenvolvido numa época da história humana em que talvez eu e você nem existíamos ainda nesse solo existencial que estamos hoje. Porém, é carregado de significado porque a mente humana desenvolve este mecanismo de progresso, porque a humanidade está evoluindo, né? Essa ideia que é explicitado, esclarecido pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que eu faço coisa hoje que vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão, dando-se a ideia que o que ele faz hoje para nós é para nós acolhermos, recebermos, vivermos, porque o que Jesus faz por nós é perfeito, é bom, é agradável. Os desígnios do Senhor são poderosos em nós e ninguém é capaz de quebrar os desígnios do Senhor. Os desígnios do Senhor estão certos, são certeiros, os nossos são momentâneos, finitos, numa capacidade de finitude muito básica, que é o nosso, né? Nós somos ambíguos demais, contraditórios demais e, a bem da verdade, somos paradoxais, no sentido de que hoje queremos uma coisa, amanhã nós não queremos. Mas o sentido intrínseco dessa esperança é que o sermão da bem-aventurança explicitado por Jesus é que ele mostra para nós que nós somos felizes dentro desse mundo, dessa esperança eterna. Esperar com paciência, essa espera em paciência é um progresso, é um desenvolver, é uma direção de ida para a eternidade. A viagem começou em Cristo, ele inaugura em nós esta era eterna, ao ponto de ele diz que nós temos que tomar esse reino à força, no sentido de que? De perseverança, de progresso. Por isso que Paulo disse aos Filipenses: desenvolvei a salvação de Deus que há em vós, porque é nesse desenvolver, nesse progresso que eu aplico, que eu desenvolvo, que a minha mente expande numa direção infinita para Ele, porque o infinito é Ele, o transcendente é Ele, o eterno é Ele, e aí eu passo a crer nessa certeza
que as Escrituras vai dizer que se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, e confiamos nisso que Abraão creu contra a esperança. Essa esperança, ela faz parte de nós temos que ter a esperança de que tudo já deu certo, que o reino de Deus está em nós, e que em Cristo Jesus são perdoados todos os nossos pecados. Eu tenho a certeza que em Cristo Jesus os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu tenho essa certeza que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e eu tenho essa esperança que ela não é limitada somente nesse presente contínuo existente que vivemos, mas que eu coloco o meu pé no chão da existência e passo a crer que em Cristo Jesus esta vida nem se compara, essa vida que eu estou vivendo aqui nem se compara com a vida que há de vir. Eu sei e eu acredito, e o diabo sabe disso, os inimigos sabem disso, que eu e você somos filhos desse amor eterno, e por causa disso, nem a morte e nem anjos, nem principados e nem potestade, nem presente e nem porvir, nem fome e nem nudez, nem perigo e nem espada, nada, infinitamente nada, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por causa disso, Abraão creu. Jesus disse: Abraão me viu e se regozijou. Abraão me viu e deu glória. Abraão me viu e se alegrou em mim. Que a sua alegria, que a sua esperança esteja pautada em Cristo Jesus, pois nós não esperamos Ele somente nessa vida. Há um plano mais real do que esse que vivemos. É o plano da vida eterna com Deus. É uma vida eterna em paz, e vivemos a ausência de todos os problemas quando nós estivermos nessa certeza eterna de crer que nada, infinitamente nada, nos separa desse amor. Pense nisso, e aí você viverá o seu milagre para a glória de Deus. Que Deus continue